Você já reparou que Deus age de diferentes modos, alcançando pessoas muito diferentes? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria podermos mais uma vez mergulhar na experiência da Palavra de Deus, partilhar esses momentos onde Deus dá tantas formas, para que a gente possa crescer justamente no caminho de intimidade com Ele. Vai chegando o final de semana, vamos aí fazendo o nosso caminho com a nossa família, mas a gente não pode parar de forma nenhuma com a Palavra de Deus. Ela precisa ser um hábito diário na nossa vida. Faz parte realmente daquilo que é como o nosso respirar, aquilo que vai nos alimentando dia e noite. Quero pegar com vocês hoje a primeira leitura, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do versículo 23 ao 28. Diz assim: Paulo permaneceu algum tempo em Antioquia e em seguida partiu de novo, percorrendo sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Chegou em Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Era homem eloquente, versado nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com muito entusiasmo falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Olha que interessante. Estamos falando aqui de uma pessoa que recebeu o batismo de João. O que é o batismo de João? O batismo de arrependimento. Convertei-vos, e crede no Evangelho. Convertei-vos, mudai das suas atitudes antigas. Muda tudo isso. Então, é batizado nas águas. Assim, sair da vida do pecado. Então, tudo isso Apolo vai viver. Porém, ele não faz a experiência do batismo do Espírito. E esse batismo no Espírito, esse novo impulso, que dá aí toda a força para os apóstolos saírem em missão, serem renovados, confirma os pagãos, de repente começa a aparecer alguém que não tinha recebido esta força do alto, entre aspas, ou seja, não tinha recebido esse batismo, mas havia realmente uma autoridade para falar da palavra, uma eloquência, uma força, uma vitalidade para falar dessa palavra que era próprio de quem recebia a força do Espírito. E aí que a gente vai percebendo que nem sempre é necessário percorrer os mesmos caminhos, todos nós. Na vida espiritual há muitas formas de você percorrer um caminho. Santa Teresa d'Ávila, ela vai dizer o seguinte, que cada um de nós temos um castelo interior. Dentro de você há um castelo, e nesse castelo há moradas, e ela começa a falar de uma morada após a outra, até você chegar nesta 7ª morada. Mas ela vai dizer que dentro das moradas há outras salas, há outras formas. Por isso, há muitas possibilidades. Então, uma pessoa que está ali na primeira etapa, se ele tem 10 anos e se tem 80, são propostas diferentes, são meios diferentes de assimilar aquilo. Se aquela pessoa nasceu numa região onde não se conhecia a palavra de Deus, ou se ela nasceu dentro do berço cristão, há outras realidades. Então o que acontece? Há muitas formas, muitos caminhos, mas que querem levar a esta intimidade. O que nós temos? Temos um destino, o caminho da salvação, ou a busca pela santidade para ficarmos realmente com aquele dom que é cada vez mais assemelhar-se ao Senhor. Então, quando vivemos isso, nós vamos percebendo que os caminhos são diferentes. E por isso, é muitas vezes tentador, até mesmo nas nossas pastorais, evangelizações, queremos padronizar. Olha, se a pessoa não fizer isso, ela não vai conseguir fazer isso. Olha, se ele não fizer essa experiência, dificilmente conseguirá. É verdade, pode ser difícil, mas pode ser que o caminho daquela pessoa seja diferente. E por isso você não tem
um método que você coloca todo mundo. Você não tem um sistema que entra todo mundo. Então bastaria Santa Teresa dizer, olha, você faz isso, acontecerá isso. Não é o método, vamos dizer assim, causa e efeito, é tão comum na nossa mentalidade ocidental. Não, é realmente um movimento da qual Deus pode elevar uma alma em instante até a 7ª morada. E Ele pode permitir que almas passem muito tempo numa mesma morada, numa mesma realidade espiritual, porque depende de como você responde, de como você vive. Por isso é muito interessante, porque eles percebem que aqui apareceu um caminho diferente. Mas, embora diferente, embora não sendo praticado por Paulo, ele consegue compreender que aquela pessoa é um instrumento de Deus. O que acontece conosco quando percebemos que tem alguém fora do padrão? Nós colocamos aquela pessoa muitas vezes de lado, como se tivesse realmente à parte por ter feito um caminho que às vezes a gente não concorda ou que a gente não passou por ele. Presta atenção para que você não caia nessa tentação do mal de criar padrões, métodos e sistemas e esquecer que o Espírito é liberdade. E o Espírito, sim, tem todo o caminho que a igreja nos pede. Sim, de certa forma nós estamos aqui aparelhados, aquilo que é a tradição da igreja, mas com toda a liberdade do Espírito para se mover, para levar as almas para este caminho de santidade. Vamos junto, pensamos um pouquinho sobre isso. Deus nos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.